Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. É assim que nós gostaríamos de começar a nossa homilia, né? Fazendo esse chamado carinhoso ao Sagrado Coração de Jesus e esperando a resposta daqueles que carregam a sua fita, não por adorno, mas por uma questão de fé e por uma questão mais do que de devoção, de adoração. Então, muito importante para as pessoas que não fazem parte do apostolado saberem o significado dessa fita, né? As pessoas que já fazem parte sabem o peso, a responsabilidade, né? E vamos dizer assim, e também a alegria de carregar essa fita no peito. As pessoas que não conhecem muito, também gostaríamos que elas, né, aos poucos pudessem ir estudando, ouvindo as catequeses sobre a devoção, mais do que a devoção, né, sobre essa adoração que nós prestamos ao Sagrado Coração de Jesus, né? Mais do que uma devoção, porque ele não é um santo, ele é o santo. Tem aí um artigo bem definido, né, em relação a esta festa que nós celebramos. Nós não celebramos um santo, nós celebramos o santo ou o Santíssimo. E nós ouvimos hoje a primeira leitura, um livro uma passagem que me é muito cara no Antigo Testamento, né? Apesar de nós sabermos, a partir da tradição cristã, que o Deus revelado no Antigo Testamento pelos profetas, né, pela lei mosaica, é o mesmo Deus apresentado, né, por Jesus Cristo no Novo Testamento. Às vezes as narrativas, né, o próprio contexto histórico, pela a própria intenção redacional dos textos do Antigo Testamento, às vezes não aparece com muita frequência narrativas que falam deste carinho, né, de Deus para com a humanidade. Mas sempre aparecem as narrativas do cuidado, mas narrativas que vão colocar na boca de Deus palavras assim muito carinhosas como a de hoje, nós temos uma certa escassez. E por isso é muito importante este texto de Oséias, né, capítulo 11, que uma vez eu já sugeri para vocês, que é considerado pelos exegetas o texto do Antigo Testamento que vai falar de Deus, evocar Deus a partir de uma figura materna, né? Porque nós sabemos e conhecemos a revelação de Deus como Deus Pai, né? E às vezes nós identificamos, né, de uma forma muito estrita, né, a figura do Pai, né, vamos falar assim no nosso cotidiano, com a figura de Deus, mas nos esquecemos de evocar também que o coração de Deus é um coração que é pai e mãe. Isso não é um problema nenhum, né, falar. E neste texto de Oséias, quando Deus vai narrar o seu cuidado, né, para com Israel, o que Deus está fazendo, ou o que o narrador, né, faz ao contar essa história ou essa profecia, é narrar a abertura do coração de Deus, já de Deus Pai, à humanidade. Este Deus que vai cuidando de nós, desde a criação até a redenção completada pelo seu Filho, quando o coração dele é aberto pela lança e deste jorra água e sangue, e com esta água, com esse sangue, os sacramentos da igreja. O Deus que olha para Israel, que olha para o povo judeu e que vai fazer para eles, né, para este povo, ao mesmo tempo uma queixa e uma declaração. A queixa de que eu te chamei muitas vezes pelo nome, eu abri o meu coração para vocês e vocês se fecharam. É o pecado da idolatria, né? O maior pecado que o povo de Israel cometeu na sua vida e que nós continuamos a cometer é o pecado da idolatria, que significa o fechamento do coração para Deus e a abertura deste coração aos ídolos. E por isso a leitura de Oséias está colocada no dia em que nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Porque o Sagrado Coração do Filho nos recorda o Sagrado Coração do Pai, né? Amoroso,
o Filho é gerado no Pai, né, desde sempre, e os dois partilham da mesma divindade. Então, ao olhar para o Sagrado Coração de Jesus, nós conseguimos vislumbrar o sagrado e amoroso coração do Pai, porque é Jesus que diz: Filipe, quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso é a revelação do Novo Testamento. E por isso que este texto está colocado aí de uma forma tão bonita, né? Para que a gente possa perceber no Antigo Testamento que esse Sagrado Coração que se manifesta no Novo não é um Sagrado Coração novo no sentido de que nunca existiu na história. Na verdade, ele sempre esteve presente, né? Desde a criação. Deus já nos cria no seu amor, né? E continua nos salvando e nos amando neste amor até a vinda do seu Filho. E ele vai dizer para Israel: eu te chamei muitas vezes, te chamei pelo nome, né? Eu te levantei como a mãe levanta um filho nos braços para amamentar. Olha que imagem bonita, né? A imagem de um Deus que nos cuida e que nos alimenta. E como a mãe pega o filho nos braços, né, para amamentar, Deus também fez isso com Israel, né? Aliás, uma das promessas é a terra que corre leite e mel. Essa figura muito bonita. E a queixa de Deus é: mesmo fazendo isso, quanto mais eu te chamava e te atraía com laços de amor, mais vocês fugiam de mim, mais vocês se afastavam, né? E termina essa leitura de Oséias de uma forma muito bonita, que é Deus fazendo o profeta colocando, né, na boca de Deus uma pergunta, que é uma pergunta retórica, uma pergunta de efeito, né? O que eu vou fazer com você, Israel? E Israel hoje somos todos nós. O que eu vou fazer com vocês que fogem do meu amor, que são duros de coração, duros de espírito, que não obedecem às minhas leis, que não escutam a minha voz? O que eu vou fazer com vocês? Vou castigar? Vou condenar? O que eu vou fazer com vocês que são tão duros de cabeça e de coração? O que eu farei com vocês? E ele mesmo dá a resposta: não vou me vingar, não vou castigar. E sabem por quê? Porque eu sou Deus, não sou um ser humano como vocês. É a resposta de Deus para nós, que nos alivia muito, né? Que imaginem se o coração de Deus fosse igual ao seu coração, porque por melhor que o coração de vocês sejam, vocês sabem que de vez em quando ele dá uma fechadinha, não é verdade? Que de vez em quando este coração não ama como deveria amar, que de vez em quando este coração não sente como deveria sentir, que de vez em quando este coração não acolhe como deveria acolher. Ainda bem que o coração de Deus não é como o nosso coração. Por isso mesmo, no dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, essa solenidade, recordando essa lança, né, que abre o coração do nosso Deus e que dele faz brotar os sacramentos da igreja, ao jorrar água com sangue. Este coração aberto pela lança é um coração que sempre esteve aberto a acolher as nossas misérias. Por isso é um coração misericordioso, um coração que acolhe os nossos pecados, né? Por isso é um coração que redime, um coração que está sempre aberto, né, a nós, apesar dos pesares. Nós pedimos, né, que nós não precisemos, né, forçar a entrada no coração de Jesus, né? Ninguém precisa disso. E que nós não repitamos o ato hoje descrito pelo Evangelho de dar lançadas, né, ou facadas, ou espadadas no coração de Jesus. Que nós não firamos este coração como o soldado romano o fez, né? Que os nossos pecados não seja esta lança tão afiada, né, que corta o coração do nosso Cristo a cada pecado que nós cometemos, né? A lança do soldado que atravessa o coração de Jesus, nós podemos interpretar, é a lança do nosso pecado. E quantas vezes, né, nós adoramos este coração, mas também não o maculamos porque ele é imaculado, né, mas nós o ferimos de alguma forma, com os nossos pecados, com a nossa arrogância, e eu diria com as nossas pequenas ou grandes idolatrias. A gente fala da idolatria no contexto bíblico, as pessoas pensam que a idolatria ficou para trás, né? Que a idolatria é uma coisa que não existe mais. Engano nosso, né? Nós ferimos o coração de Jesus
com os nossos gestos idólatras, né? Quando nós colocamos no seu lugar os nossos ídolos ou as nossas ideologias, é a mesma coisa. E como o coração de Jesus tem sido ferido pelas nossas ideologias e idolatrias, né? Quando nós instrumentalizamos a nossa fé, ou deixamos, né, que a nossa fé seja instrumentalizada pelos poderes deste mundo, né? Como que os nossos discursos idolátricos e ideológicos de alguma forma ferem o coração de Jesus. Quando nós arrumamos desculpas através das nossas ideologias e idolatrias para não amar, para não acolher, o que nós fazemos é simplesmente furar de novo o coração de Jesus com a lança. Isso é muito sério, né? Por isso, vocês que carregam esta fita, né, quando vocês estiverem, né, pegando essa fita para colocar no pescoço, recordem bem o que ela significa. Significa um coração, significa um compromisso de não macular e de não ferir o coração de Jesus com as idolatrias e com as ideologias que nos afastam do seu coração. Tantas coisas nós poderíamos refletir, né, sobre essa festa, mas por hoje paramos por aqui, né? Tantas coisas foram ditas, eu espero que o Espírito Santo abra o coração de vocês para que vocês as compreendam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.